Boa noite, meus irmãos. Estamos aqui mais uma vez reunidos para o estudo do Evangelho, o Evangelho no Lar. Nós aqui e cada um dos senhores em seus lares, mas todos nós com o mesmo objetivo de manter o equilíbrio das nossas residências, o nosso próprio equilíbrio e mais algum aprendizado. E para que nós possamos estar mais envolvidos com esse momento, eu vou ler uma página, a página número 9 do livro chamado Vida Feliz. É um livro psicografado por Divaldo Franco e a psicografia mandada pelo espírito de Joana de Ângeles. Mantém o teu controle emocional em todas as situações. Sistema nervoso alterado, vida em desalinho. Se dificuldades ameaçarem o teu equilíbrio, utiliza-te da oração. A prece é medicamento eficaz para todas as doenças da alma. Vamos não esquecer de trazer um jarro com água e colocarmos aqui para que durante a nossa reunião, durante o nosso estudo, os nossos amigos benfeitores possam fluidificar essa água e ao final da reunião, então, fazemos uso dela, que será mais uma ajuda para a nossa melhoria de condição. Vamos então fazer a nossa prece. Nessa prece nós vamos pedir ao Pai Celestial, aos nossos mentores amigos, que nos ajudem, que possamos realmente aproveitar desse momento, que o nosso lar, os nossos familiares possam ser envolvidos por todo esse bem, por toda essa luz que tentamos colocar nesse instante e que seja mais um momento de alegria, um momento de progresso, um momento de luz nas nossas vidas. Que assim seja, graças a Deus. A nossa irmã Ana Júlia, então, fará a leitura do Evangelho e a explanação para nós termos mais um pouquinho de aprendizado. Boa noite, queridos irmãos. Nós vamos hoje, ler o capítulo 15 de O Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo é intitulado Fora da Caridade não há salvação. E nós vamos ler o item Necessidade da Caridade segundo São Paulo. Vamos à leitura. Ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como o bronze que soa e um símbolo que retine. Ainda quando tivesse o dom de profecia, que penetrasse todos os mistérios e tivesse perfeita ciência de todas as coisas, ainda quando tivesse toda a fé possível, até ao ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. E quando houvesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres, e houvesse entregado meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso de nada me serviria. A caridade é paciente, é branda e benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária nem precipitada. Não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não cuida de seus interesses, não se agasta, nem se azeda com coisa alguma, não suspeita mal, não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Agora, estas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem. Mas dentre elas, a mais excelente é a caridade. São Paulo, Epístola aos Coríntios, capítulo 13, versículos 1 a 7 e 13. De tal modo compreendeu São Paulo essa grande verdade que disse: quando mesmo eu tivesse a linguagem dos anjos, quando tivesse o dom de profecia, que penetrasse todos os mistérios, quando tivesse toda a fé possível, até ao ponto de transportar montanhas,
Se não tiver caridade, nada sou. Dentre essas 3 virtudes, a fé, a esperança e a caridade, a mais excelente é a caridade. Coloca assim, sem equívoco, a caridade acima até da fé. É que a caridade está ao alcance de toda a gente, do ignorante como do sábio, do rico como do pobre, e independe de qualquer crença particular. Faz mais, define a verdadeira caridade. Mostra não só na beneficência, como também no conjunto de todas as qualidades do coração, na bondade e na benevolência para com o próximo. Então, são palavras assim profundas, né? Não é à toa que foram ditas por São Paulo. E esse trecho inicial, né, esse trecho gerou uma música que fez muito sucesso, não é verdade? Bem, aqui falam muito da palavra caridade. E eu aí me lembrei que Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, se eu não estou enganada, ele pergunta, né, qual a definição de caridade conforme entendia Jesus. Aí os espíritos superiores dão a seguinte resposta, né? Eu acho que é benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições de outrem e perdão das ofensas. Então, a caridade, ela envolve 3 coisas. Benevolência para com todos. Então, boa vontade para com todas as pessoas. Não é boa vontade só para os meus filhos, boa vontade só para a minha família, boa vontade só para as pessoas de quem gosto, né? Indulgência para as imperfeições alheias. A indulgência é aquela capacidade que nós temos de perdoar, tá? Estarmos sempre prontos a entender, a compreender o porquê daquela situação, porquê daquele ato. Então, indulgência para com as imperfeições alheias. Então, ser indulgente com a imperfeição do meu filho, do filho do meu vizinho, né, do colega do meu filho, dos governantes, né, de pessoas que eu não conheço. Indulgência. E perdão das ofensas, né, aí também vamos voltar àquela outra situação, né, que é aquela outra passagem do Evangelho. Quando Pedro pergunta a Jesus, né, quantas vezes devo perdoar? Aí Jesus fala, né, responde, 70 vezes 7 vezes. Na verdade, não é uma conta fechada, né? Não é isso. O significado dessa expressão é perdoar sempre. Então, voltando agora aqui para o texto. Eu vou voltar para aquela parte onde São Paulo fala sobre sobre a caridade e parece assim que está falando para nós. Quando ele diz assim, olha, minha irmã, a caridade é paciente. Você tem paciência com todas as pessoas que estão à sua volta? Você tem paciência com todas as situações? Porque ele está dizendo aqui que a caridade, quer dizer, envolve a paciência. Então, eu tenho paciência com todas as situações? Aí, vou trazer um exemplo para cada um de nós, né? A gente está lá na fila do banco e tem uma senhorinha no caixa, só tem aquele caixa funcionando, embora no banco existam outros caixas eletrônicos, mas só um está funcionando. Aí a gente não reclama, a gente aguarda pacientemente na fila, e aí então uma senhorinha vai, né, fazer alguma coisa no caixa eletrônico. Só que ela não sabe utilizar o caixa eletrônico, ela demora muito. E nós continuamos com a mesma expressão, né? Aceitamos bem isso, nos oferecemos então, nos oferecemos de maneira educada e gentil para auxiliá-la. Como é que a gente se comporta? Então, São Paulo está dizendo aqui que a caridade é paciente.
Aí ele está dizendo assim, a caridade é branda e benfazeja. Aí eu me lembrei de uma situação comigo que nós participávamos de um grupo que entregava quentinhas para pessoas em situação de rua. E também levávamos roupas. E aí nós fazíamos, né, de uma maneira divertida, a gente colocava as roupas penduradas para a pessoa escolher e, se quisesse até experimentar, podia experimentar. Só que aí uma senhora veio falar comigo, ela ficou muito chateada, porque ela disse que nós levamos roupas claras. Só que ela não falou assim, amavelmente. Então ela disse, vocês não sabem que quem fica na rua só gosta de cores escuras? Como é que vocês trazem cores claras para cá? Então aí eu estou voltando aqui, vamos voltar aqui ao texto. A caridade, ela é branda e benfazeja. Então, dentro de mim, eu estava achando, estou fazendo uma caridade, né? Mas como eu me comportei no momento em que ela disse, né? Se eu não sabia, porque a gente não sabia que não se leva roupa clara para entregar em pessoas em situação de rua. Então a caridade, ela não se desequilibra, né? Ela não perde, né? Ela não se desequilibra, ela não se irrita, né? Ela não acha, se a pessoa, você às vezes está entregando aquela comida, aí a pessoa diz, mas eu não gosto de batata, meu Deus, eu não tinha outra coisa para fazer, aí será que eu continuo com a mesma expressão, com o mesmo olhar doce, né? Com a mesma boa vontade? Aí ele continua, São Paulo diz assim, a caridade não é invejosa. Sobre isso até não dá para falar, né? Então, eu fiquei imaginando assim uma situação da caridade sentindo inveja. Aí, lembro assim, às vezes a gente vê a pessoa faz uma doação para alguém que esteja passando por muitas dificuldades, e aí a gente fala assim, meu Deus, logo para quem foi entregar aquilo? Fulano é relaxada, não vai dar valor ao que está recebendo, daqui a pouco aquilo ali, nossa, que na minha família durou não sei tantos anos, com ela vai acabar em pouco tempo. Isso é inveja. Às vezes pensa assim, não, mas é porque eu tenho cuidado com as minhas coisas. Não, você entregou, né, porque você queria que aquela pessoa utilizasse aquilo. Agora, qualquer outra opinião. Então, a caridade, ela não é invejosa. A caridade também não é temerária nem precipitada. Aí é aquilo. Para nós fazermos algumas daquelas três situações, né? A benevolência, a indulgência, o perdão, a gente tem que ver. Quer dizer, ela não é a verdadeira caridade, ela não é temerária nem precipitada. Então, a gente também tem que aprender, né? Tem esse exercício. Eu posso fazer isso agora, como vou fazer, né? Sem humilhar. Não se enche de orgulho. Bem, então, sabermos aqui, isso é uma pergunta para cada um de nós. Quando eu fiz aquilo, né? Quando eu pratiquei aquele ato, eu estava cheia de orgulho? Não é desdenhosa, né? Praticar o desdém, se você lembrar de algum exemplo, fala. Né? Caridade não é desdenhosa. Não cuida de seus interesses. Eu fiz aquilo ali porque eu queria que todos os meus vizinhos vissem como eu sou boa. Né? Ou fiz porque lá na frente, né? E às vezes a gente usa certas palavras para justificar. Né? A gente fala assim, não é interesse pessoal, não. Eu fiz porque, olha, me doeu muito o coração ver aquela situação. Não se agasta, nem se azeda com coisa alguma. Não suspeita mal. Aí aquela situação, né? Uma das situações, a gente dá assim, alguns exemplos do nosso dia a dia. Às vezes a gente, né, a pessoa está pedindo uma determinada quantia, a gente dá aquele dinheiro, mas aí pensa assim, será que vai comprar droga? Será que vai comprar bebida? Será que... Então ele está dizendo aqui, não suspeita mal. A gente tem que chegar a esse nível. Né? Eu fui e dei. E sigo o meu caminho. Não se rejubila com a injustiça,
mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Então, vejam assim, São Paulo nos disse o seguinte, que a caridade é necessária, quer dizer, São Paulo reforçando tudo que já foi dito pelos profetas, por Jesus. Então, a caridade, ela é uma necessidade. Somente, fora da caridade não há salvação. Então, ela é uma necessidade. E nós temos que exercê-la da melhor maneira. Então, procurando exercitar, e aí quando a gente for fazer qualquer coisa, que a gente pegue esse trecho aqui, principalmente esse trecho em que ele explica como é a caridade, a verdadeira caridade. Nós ainda estamos a caminho. É muito difícil nós ser ainda caridoso. Estamos. É só para que nós percebamos como é difícil ser caridoso. Como é difícil ser verdadeiramente caridoso. Exercer a caridade. Que isso que nós fazemos ainda está muito longe. Mas nós precisamos fazer. Começar, aí a gente vai perceber, eu fiz aquilo ali daquela forma, não foi a melhor, eu vou mudar, pedir a Deus, Deus me dê uma nova oportunidade para eu fazer melhor, tá? Mas que a gente nunca se esqueça disso, é fora da caridade nossa salvação. A gente faz por alguém que vai fazer por nós, vai fazer por o nosso filho, é uma roda, Muitas vezes a gente vai fazer um ato que lá na frente, anos depois, aquele ato vai repercutir assim para um familiar nosso, a gente vai dizer assim, nossa, aquilo que eu fiz desinteressadamente, com tão boa vontade, e repercutiu nisso. Então, realmente, fora da caridade não há salvação. Tá bom? O resto é pedir aos nossos protetores que nos ensinem, então, a ser realmente caridosamente, verdadeiramente caridosos, né? É isso aí. Vamos agora, então, pensar que a nossa água está sendo fluidificada, que ao final dela nós iremos tomar. Vamos agradecer a Deus por esse instante, que são essas gotículas de aprendizado, de orientação, que vai fazer com que nós nos modifiquemos, que nós nos melhoremos, porque não é de uma vez, mas é assim, gota a gota, que vamos mudando, ao mesmo tempo, aos amigos espirituais que estão ao nosso lado, aqueles irmãos que possam estar ao nosso redor também, vão se esclarecendo, porque a nossa fé faz crer que é isso que acontece, que nesse momento nosso lar está sendo envolvido por tudo que há de melhor. Nós também, devido a esse nosso esforço tão grande, de querermos aprender, de querermos melhorar, de querermos nos modificar. Ó Pai, somos seus filhos que aqui estamos te pedindo. Olha por nós, Senhor. Olha pelos nossos lares. Olha pelos nossos familiares e nos ajude a manter dentro de nós essa chama de querer chegar até a Ti, Pai, puros e santos, um dia, Senhor, conforme Te prometemos. Abençoe a todos nós e que possamos aqui, na próxima semana, estarmos assim também reunidos com esse mesmo fervor, com esse mesmo desejo de aprender e principalmente de exemplificar. Abençoe, em nome, Teu santo nome, Pai. Paz e luz, paz e bem, paz, muita paz. A nossa água. Vamos beber a nossa água e que nela seja colocado aquilo que for mais necessário a cada um de nós.